A Direct do Nintendo Switch 1, que estava sendo muito rumorizada em todos os cantos, era verdade e vai acontecer amanhã, já foi anunciado pela própria Nintendo. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas previsões de coisas que eu acho que vai aparecer nessa Direct e também envolvendo First Party, Third Party e muitas coisas mais. Então eu vou falar tudo sobre isso com vocês, evidentemente, após a nossa vinheta. Vamos lá! Antes de começar, falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Para quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe, porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente, praticamente, informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Fala, pessoal do Sou Nintendista! Eu sou o Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E meus amigos, era verdade, vamos ter uma Nintendo Direct, mano, numa mesma quantidade de dias, dentro de uma semana, duas Directs, uma do Nintendo Switch 1 e outra do Nintendo Switch 2, que vai acontecer no dia 2 de abril. Pra quem não tá sabendo de nada, antes de começar, vocês vão deixar o like aqui pra gente começar a turbinar o nosso canal, porque temos uma meta de bater 2.000 inscritos até a data da Direct do Switch 2. Beleza, meus amigos? E também vocês vão deixar o like, se inscrever, tudo que vocês quiserem. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Olha só, pra quem não tá entendendo, a Nintendo fez um anúncio, tá, de algo que a gente já esperava, porque tinha vários sites aí rumorizando, insiders também, o Nate The Hate falando, o PH Brasil também, que é muito conhecido aí, que ia haver uma Nintendo Direct, só que era incerta essa data. Podia ter sido hoje ou inclusive amanhã. E a Nintendo já veio a público e anunciou, é uma Direct padrão mesmo, não é uma Partner Showcase, não é uma Indie. Vai acontecer às 11 horas da manhã no Brasil, que equivale às 2 horas de Portugal, tá? E olha só que interessante, vai ser uma transmissão de 30 minutos. Então, acredito que a Nintendo, né, não anunciou uma Direct Mini, porque é o que eu esperava. Eu tinha falado isso pra vocês lá nas redes sociais. Inclusive, me segue aqui, ó, @ThalesOliver no Twitter e @SouNintendista no Blue Sky e no Threads. Que eu achava que era mais certo da Nintendo fazer uma Direct Mini padrão. Aquela de 20 minutos ali, mais ou menos, tá? Não cria numa de 45 minutos ali que ela costuma fazer. Só que vai ser o intermediário disso, tá? Vai ser uma Direct ali entre a Mini e a grandona de 45 que a gente conhece, tá? E, meus amigos, eu vou fazer a cobertura aqui no canal amanhã, tá? Já tem a live criada, já ativa a notificação. Tem a do Nintendo Switch 2 também que vai acontecer, tá? Então, atenção, vão ser duas Nintendo Directs. Uma focada em Nintendo Switch 1, tá? Softwares dos jogos que vão chegar agora para 2025, sobretudo, tá? Que vai acontecer amanhã. E a Direct do Switch 2 para revelar tudo do console, todos os detalhes, especificação, tudo vai acontecer no dia 2 de abril da próxima quarta-feira, beleza? Ambas as lives, as duas, já estão aqui programadas no canal, beleza? Então, sem mais delongas, bora para nossas previsões. Meus amigos, eu acho que a espera acabou, né? Eu acho que chegou a hora de sabermos mais detalhes de Metroid Prime 4. Embora a gente esperasse ver mais detalhes do jogo na Direct do Nintendo Switch 2, mas parece que a gente vai saber isso bem antes, tá? Alguns rumores apontam que a gente não vai ter nada de Metroid Prime 4 na Direct do Switch 2. Pode ser que apareça nessa do Switch 1, ou não apareça nada do Switch 1 e só mesmo na do Switch 2, mas já vou deixar aqui minha previsão
que eu acho que sim, a gente pode ver Metroid Prime 4 pra gente saber mais detalhes do jogo aí, as ambientações, inclusive a data de lançamento, porque a gente sabe que é em 2025, mas não sabemos quando, tá? Mas eu acho que a data de lançamento pode acabar entregando aí a data do Switch 2, né, de lançamento, que provavelmente esse jogo vai ser cross-gen, né? Então eu acho que a Nintendo deve colocar ali, de repente, só uma janela e na Direct do Switch 2 ela confirma, de repente, o horário. Não sabemos, tá? Inclusive, se vai ter alguma funcionalidade online aí, porque pra explicar, né? Porque esse jogo, até então, no site da Nintendo Europa, mostra que não vai ter compatibilidade com save na nuvem. Então pode ser que tenha alguma funcionalidade ali online, alguma coisa assim, semelhante ao que a gente tem em Metroid Prime 2, né? E aí, inclusive, temos a volta de Sylux, né? Então a gente quer saber mais detalhes ali do que esperar desse jogo. Eu tô um tanto hypado porque eu sou muito fã da franquia Metroid. Tá? Então, eu acho que Metroid Prime 4 Beyond, durante dentro desses 30 minutos, ele pode sim aparecer, beleza? E claro, né, meus amigos, se Metroid Prime 4 apareceu, Metroid Prime Remastered, né, um de GameCube, apareceu no Switch, eu acho que sim, Metroid Prime 2 e 3 pode ir embora. Então, eu acredito que vai chegar sim alguma coisa desse jogo, uma versão remasterizada e, por exemplo, pode ser um Shadow Drop. E aí pode ser que a gente tenha também Metroid Prime 3, né, o Corruption, que é a versão do Wii. Não sabemos se ambos aí são versões remasterizadas, né, pode ser uma versão HD, né. Alguns rumores apontam que seria uma versão remasterizada do Metroid Prime 2 e a do Metroid Prime 3 é uma versão HD e alguns rumores apontam que foi tudo remasterizado, né. Não sabemos também se podem ser duas versões ali, tipo Pikmin 1 mais 2, né. Mas eu acredito firmemente que Metroid Prime 2 Echoes e o Metroid Prime 3 Corruption podem aparecer aí na Direct do Nintendo Switch 1. Inclusive, amanhã é uma quinta-feira, né? E os lançamentos da Nintendo costumam aparecer na quinta-feira. Então pode ser que esse seja um jogo lançado já amanhã e o mundo todo já esteja jogando Metroid Prime 2, principalmente, não sei se ela liberaria o 3 ali na mesma hora, ou um tempinho depois, não sei, tá? Já não esperem, evidentemente, o português do Brasil aí, né? Porque esses jogos não estavam em português do Brasil. Infelizmente, a Nintendo não coloca o PTBR, né, nos jogos anteriores. Mas acredito que Metroid Prime 4, inclusive, possa vir sim com português. E eu ia ficar, nossa, muito feliz mesmo, cara. E tivemos aí, né, meus amigos, o jogo Xenoblade Chronicles X Definitive Edition lançado no dia 20 de março. Então acredito que a Nintendo possa fazer ali um highlight bem curtinho desse jogo, até porque a transmissão vai ser bem curta, né, de 30 minutos, não vai ser de 45 minutos. Então, mas acredito que ela possa fazer um highlightzinho ali só pra dar uma lembrada pras pessoas, né, que o Xenoblade Chronicles X Definitive Edition foi lançado no console, né, inclusive é um jogo que teve um retrabalho muito bem feito, muito bonito, né, as trilhas sonoras são incríveis desse jogo e conta com uma nova história, né, e muitas pessoas não jogaram esse jogo lá na versão do Wii U, né, porque o Wii U quase não vendeu, né, e o Switch já tem mais de 150 milhões de unidades, então pode ser que ela faça ali um highlightzinho bem curto pra lembrar a galera que o jogo já está no Nintendo Switch, beleza? Agora, falando de uma coisa que eu vou ficar muito feliz se acontecer, gente, é o anúncio do Kirby's Planet Robobot, que ele seria um port, né, do 3DS. Cara, esse daqui é um dos anúncios mais certeiros que eu acho que vai acontecer aí. A Nintendo pode acabar revelando. Eu acredito que o retrabalho possa ser similar àquele que a gente teve da versão do Wii, né, que ela mudou ali a arte. Foi um trabalho excelente da HAL Laboratory, inclusive. Pode ser com aquelas coisas que a gente tem, os desenhos, né, os tracejados similar que teve em Smash Bros. Lá do 3DS.
Então, pode ter uma nova história, ali um novo modo, que nem no Magolor, que a gente teve lá na versão do Deluxe do Wii. E esse jogo é incrível, simplesmente um dos melhores Kirby's lançados. Eu fico sempre entre esse e a versão do Wii, porque o do Wii é incrível, mas esse tem os mechas, né? Que inclusive foram adicionados na versão do Wii, ali pra você jogar e tal, mas esse daqui é diferente, tem um carinho especial da HAL Laboratory. Eu queria muito que tivesse também o Triple Deluxe, né? Mas parece que vai ser esse jogo aqui. E de onde você tá tirando essa informação, Thales? Segundo o PH Brasil, nosso insider aí, que já acertou muitas coisas e também errou várias coisas, beleza? Ele tinha falado que há 2 jogos aí a serem aparecer, né? A serem lançados no Nintendo Switch, um de GameCube e um de 3DS, e o de 3DS ele já confirmou que é sim o Kirby's Plant Robobot, tá? E inclusive vários canais replicaram isso, vários insiders também, jornalistas, falaram que ouviu a mesma coisa. Então acho que chegou a hora, e já tem muito tempo que a gente não tem jogo de Kirby, né? Pelo menos ali uma vez por ano a gente teve, ano passado não teve nada, até esperei um spin-off. E seria uma baita de uma adesão. Inclusive, eu acho que poderia vir em português do Brasil, porque a HAL Laboratory fez isso com o Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Então acho que o Robobot pode dar as caras em português do Brasil, e seria lindo, porque esse jogo é maravilhoso, é sério, precisam jogar, tá? Então eu ia ficar muito feliz se tivesse esse jogo aqui. Um outro jogo que eu acho que pode aparecer, mas eu acho menos certeiro em relação ao Kirby's Planet Robobot, que é o Yoshi's Woolly World, que é o jogo de Wii U. Esse daqui é também simplesmente um dos melhores Yoshis que a gente tem. Eu acho que ele fica ali um pouquinho atrás do Yoshi's Island do Super Nintendo, porque aquele jogo é incrível do Super Nintendo. E eu acho ele bem superior ao Crafted World, né? A grande maioria acha isso. Esse jogo é incrível, a trilha sonora. O jogo, ele tem várias mecânicas, várias fases aí, mas eu acho que viria a versão do 3DS, já que a Nintendo tem feito muito isso de trazer jogos de 3DS, e a versão do 3DS é um pouquinho mais completa porque adiciona o Pucci, né? Então o jogo se chama Pucci and Yoshi's Woolly World. Então tem mais coisas ali. Eu acredito que a Nintendo pode se baseando mais na versão do 3DS do que a versão do Wii U. Eu queria que se baseasse no conteúdo do 3DS, mas ali com um gráfico parecido com o do Wii U melhorado. Acho que ficaria incrível. E é um jogo que sim, faz falta no Nintendo Switch, porque ele é muito bom. Se você pensa assim, nossa, mas o Yoshi Crafted World não foi um jogo tão bom, mas esses aqui, meus amigos, vai por mim, sim, é excelente. Se você amava o Yoshi's Island do Super Nintendo, esse jogo eu tenho certeza que vocês vão amar também. Então esse jogo faz muita falta sim no Nintendo Switch. Eu espero que ele seja anunciado, mas eu acho que é menos certo do que o Kirby Planet Robobot, ok? Galera, algo que eu acho, assim, um tanto incerto aparecer a essa altura do campeonato, mas eu já vou deixar aqui descrito, já previsto pra todos vocês e registrado, é a volta histórica da franquia Star Fox. Não temos nada de Star Fox no Switch, com exceção ali do Starlink, que o Fox McCloud, ele participa, né, mas não é um jogo de Star Fox, como a gente bem sabe, né, e muitos pedem o Star Fox Zero com a jogabilidade mudada, ali os controles do Gamepad, que a maioria da galera aponta isso, né, que os controles do Gamepad ali não funcionaram muito bem pro jogo, de você ficar olhando pra cima e pra baixo, assim, perdendo muita precisão de várias partes ali no jogo, né, mas seria um excelente jogo vindo no Nintendo Switch com esse retrabalho ali, ou inclusive um novo Star Fox, mas pra novo Star Fox, eu acho que a Nintendo traria já no Nintendo Switch 2, eu acho que se ela trouxesse o Zero, já estaria de bom tamanho por agora, ou inclusive Star Fox Adventures do GameCube, que também é um jogo muito maneiro, muito legal, né? E eu acho que seria incrível se aparecesse de certa forma, tá? Se não aparecesse agora, a Nintendo anunciando, eu acredito que ela podia anunciar, não sei, futuramente aí numa Nintendo Direct, não sei, de junho ou até mesmo de setembro. Somado a isso, galera, além da volta de Star Fox, vamos ter aí a volta de F-Zero, é o que eu prevejo, mano. Pelo menos, mano, a Nintendo precisa lançar
ou melhor, relançar o F-Zero GX, sei lá, no formato remastered. Acho que ia ficar incrível, que é um baita do jogo com uma trilha sonora incrível, e é o único F-Zero que não temos no Nintendo Switch. De repente o AX ali, versão arcade, com a versão do GX, seria incrível, com modo online ali, cara, ia ser maravilhoso. E ali que a Nintendo já fez um teste com a gente, lançando aí o F-Zero 99, que também é um jogo muito legal e é de graça para os assinantes do Nintendo Switch Online. Então eu acho que falta sim o F-Zero GX, e porque ele não é a mesma coisa que outros jogos aí que a gente tem, como o Fast RMX, que foi o jogo da line-up de lançamento do Nintendo Switch Day One, né? Mas nada substitui a nossa querida franquia F-Zero. Cara, é sério, se a Nintendo fizer isso, mano, eu vou soltar, porque eu amo a franquia F-Zero, é tudo muito frenético. Eu acredito que os fãs de F-Zero também iam ficar muito felizes, porque, como eu falei antes, é o único jogo que a gente não tem da franquia no Nintendo Switch. Então, como a Nintendo tá nessa de completar todos os jogos da franquia no Switch, acho que, ia ficar incrível essa coleção, né? Ter tudo aí no nosso Nintendo Switch. Galera, agora falando mais assim de serviço da Nintendo, Nintendo Switch Online e o Nintendo Music, acredito que a Nintendo possa fazer, como ela sempre faz, né, algum update de algum joguinho aí que tá faltando no Nintendo Switch Online, né, principalmente jogos de Game Boy Advance, que ainda faltam bastante jogos, né. Temos aí os Mario Golf, Mario Tennis, Mario Party Advance, a trilogia de Donkey Kong também, do GBA, que não está, o Wario Land 2 e o primeiro Wario Land de Game Boy Color não estão no serviço ainda, né? De repente ela pode anunciar o Super Mario RPG aí do Super Nintendo, né? Que a gente tem a versão do Switch Remake, mas não é a mesma coisa, né? Então acho que ela pode sim, ou inclusive anunciar alguma outra coisa, né? Porque a Nintendo falou pros assinantes do Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack que ia ter alguma coisa nova. Então quem sabe o GameCube dê as caras, ou será que o GameCube só vai dar as caras no Nintendo Switch 2? Eu não sei, tá? Mas pode ser que apareça, além do Nintendo Music. O Nintendo Music, ela sempre faz updates ali entre domingo e segunda-feira, então pode ser que ela anuncie algum jogo aí que esteja aparecendo de alguma forma com uma próxima data. Lembrando que a gente tem data programada para jogos aparecerem aí já no Nintendo Switch Online, com a data agora no dia 27, que é inclusive amanhã. Mas, sei lá, jogos que podem aparecer, não sei, no próximo mês, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas é bom já deixar registrado aqui pra vocês. Agora, saindo aqui dos first parties de Nintendo, gente, vamos falar sobre Third. Então, vocês sabem muito bem que o novo jogo de Sonic foi anunciado aí pra chegar no Nintendo Switch e em outras plataformas também, né? O Sonic Racing Cross Worlds foi um jogo que foi anunciado aí na The Game Awards. Tivemos um trailer maior, que é o que vocês estão vendo aí na tela, mostrando mais coisas. E é um jogo que parece promissor e que, de certa forma, né, compete com o Mario Kart, né, novo que a Nintendo vai lançado no Nintendo Switch 2, e ele parece um jogo muito bonito, muito atraente, e como a SEGA tá bem coladinha ali com a Nintendo, eu acredito que esse jogo possa aparecer ali rodando no Nintendo Switch. E pra relembrar a galera que vai ser lançado aí, não temos data de lançamento, eu acredito que se a Nintendo mostrar, ela vai mostrar mais um highlight ali e apontar que é pra 2025, uma janela ali, mas acho que a data a gente vai ver só na Summer Game Fest, tá? Mas tô um pouco hypado, porque a última vez que eu fiquei hypado pra um jogo de corrida do Sonic foi aquele Transformed, que tivemos lá na época do Wii U, do Xbox 360 e tudo mais. O Team Racing eu não gostei tanto, igual eu tinha gostado do Transformed, então espero que o Crosswords me impressione de alguma forma. Um outro jogo que eu acho que pode aparecer aí na Nintendo Direct, mas como highlights também pra relembrar, é o Tony Hawk's Pro Skater 3x4, que foi um jogo anunciado aí, já com data, tá? Já temos a data, no dia 11 de julho de 2025, vai ser lançado esse jogo, e também vai chegar no Nintendo Switch 1, sim. Assim como o Pro Skater 1+2, ele foi lançado, se não me engano, em 2020 para as outras plataformas, chegou futuramente no Nintendo Switch em 2021, agora para completar aí o 3x4, né? Então, acredito
acredito que a Nintendo possa mostrar aí o retrabalho feito no Nintendo Switch e tal, que com certeza vai ser inferior de certa forma em relação aos consoles, né, que a gente tem hoje da nova geração, né? Mas acredito que sim, é um jogo aí para aparecer nessa Nintendo Direct e seria muito bom, visto que o Pro Skate 3 e 4 é um dos preferidinhos aí da galera, então daria uma certa movimentada. Eu gosto muito da franquia Tony Hawk's, inclusive. Joguei muito no PlayStation 2. Meus amigos, numa última Direct que a gente teve padrão aí do Nintendo Switch, tivemos aí o anúncio de Dragon Quest 3, o remake, né, feito HD 2D. E depois que a Nintendo ela colocou o trailer do jogo, a gente teve um anúncio completo ali da saga, né? Então o 1 e 2 HD2 Remake também estaria para ser lançado. Esse jogo lançou o 3 em novembro, só que não tivemos ali a data do 1 e o 2, né? A gente sabe que vai ser lançado futuramente, porém não temos a janela de lançamento. Então eu acredito que possa sim eles mostrarem ali o trailer do jogo com uma data, mostrando mais coisas do retrabalho feito, né? Ainda fico em dúvida na janela de lançamento desse jogo. Inclusive de todos os jogos aqui, não sei qual é a estratégia que a Nintendo vai seguir ali para lançar os jogos first party dela, né? Mas não tenho ideia nenhuma. Deixa aqui nos comentários quando vocês acham que essa parte do 1 e 2 HD2 Remake deve chegar. Meus amigos, Little Nightmares, que é um jogo muito conhecido aí por muitas pessoas, também é um sucesso no Nintendo Switch. Temos aí tanto Little Nightmares 1 e 2, o primeiro sendo lançado aí no Nintendo Switch em 2018, o 2 sendo lançado em 2021. Tivemos aí a confirmação de Little Nightmares 3 chegando para todas as plataformas novas da nova geração, inclusive o Nintendo Switch 1. O lançamento está previsto para 2025, mas ainda não temos uma data, tá? Essa aqui pode ser uma previsão minha, mais assim, de algo que a galera quer, porque acredito mais que o Little Nightmares 3 deve aparecer mais na Summer Game Fest, que vai acontecer em junho. Tá, acho que logo que já noticia para todas as plataformas, é um evento assim que envolve todo mundo. Não sei se a Nintendo ficaria com essa bola de anunciar logo a data, tá? Mas eu acho que de repente um trailerzinho ali a mais pode ser que apareça, tá? Mas não sei se a data apareceria, acho que ficaria, como eu falei antes, pra vocês. Eu acho que apareceria mais numa Summer Game Fest, mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Inclusive o jogo foi adiado, era pra ser lançado em 2024, mas agora é 2025. E claro, né, meus amigos, evidentemente deve aparecer alguma coisa de jogo de fazendinha aí, nem que seja nem que seja num trecho pequenininho aí, deve aparecer alguma coisa. Mas eu estou hypado para saber o que vamos ter aí de Nintendo Switch 1. Vamos conhecer a line-up que vamos ter aí. Line-up, não sei nem se é o termo certo. Mas os jogos que vamos ter aí no ano de 2025, nesse finalzinho de vida do Nintendo Switch 1. Beleza? Lembrando que tem aqui a live já programada para vocês acompanharem comigo amanhã. Vou entrar minutos antes, então já fiquem sabendo aí, já ativa o sininho de notificação para vocês não perderem nada. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Falou!